Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez e hoje vamos falar sobre, mais uma vez, crimes em espécie, né? E hoje falaremos sobre crimes contra a honra, tá? Crimes pequenos, mas que não são tão tranquilos assim, porque tem alguns detalhes bem específicos que caem em prova e às vezes costumam, né, confundir o candidato, né? Vamos lá. Crime de calúnia, difamação e injúria. Primeiro deles, calúnia, artigo 138 do Código Penal, diz o seguinte: consiste em imputar a alguém, preste atenção, fato criminoso, fato definido como crime. Você tem que imputar um fato específico a uma pessoa como crime. Não é dizer que fulano é ladrão, Beltrano é estuprador. Isso não é calúnia. Calúnia é dizer assim: sabe quem estuprou X? Foi o fulano. Sabe quem fez o roubo lá do banco tal? Foi o ciclano. Sabe quem furtou a bolsa da fulana? Foi o Beltrano. E assim sucessivamente, ou seja, você imputa um fato definido como crime a uma pessoa em específico. Esse é o crime de calúnia. Incorre na mesma pena quem propala e divulga essa informação. Olha só, preste atenção aí, sabendo ser falsa a informação, ou seja, a intenção aqui é de caluniar, a intenção aqui é de prejudicar. Preste atenção. Se você tem uma suspeita fundada sobre aquela pessoa, sumiu algum dinheiro, sumiu alguma coisa, né, da sua casa ou então de algum lugar, né, você é vítima e alguém perguntar, tu suspeita de quem? Você vai na delegacia e fala, eu suspeito do fulano por causa disso e daquilo, porque é ele que tinha o acesso ao local. Isso não é calúnia, tá? A calúnia aqui é você ter a intenção de prejudicar a pessoa imputando o fato como crime. Suspeitar e levar essa suspeita ao delegado e o delegado depois verificar que não, que a pessoa não cometeu aquele tipo de crime, não é calúnia. Basta que seja uma suspeita plausível, né? Olha, eu acho, eu desconfio que seja o fulano e aí faça justificativo por causa disso, daquilo. Agora, se você for leviano, imputar um fato só para prejudicar a pessoa é calúnia. A mesma coisa de quem propala e divulga, tá bom? Pena de detenção, essa aqui é a maior de todos, os 3 crimes, 6 a 24 meses, mais multa. Preste atenção, no final, a calúnia é sim punível contra os mortos. Por mais que não se atinja o morto em si, mas você atinge aí o nome, a honra, a imagem do morto que deve ser preservada, tá? Isso atinge por ricochete, por reflexo a própria família. Então a calúnia é sim punível contra os mortos, porque se protege nessa situação o nome, a honra e a imagem do morto, tá bom? Continuando, crime de calúnia ainda, essa parte é importante, exceção da verdade. A regra é que se admita a exceção da verdade. Vou falar de novo, a regra é que se admita a exceção da verdade, ou seja, se você disse que foi fulano e você provar que realmente foi ele, você não responde pelo crime. Não, quem foi que estuprou a moça lá em tal lugar foi o fulano. Ah, mas como é que tu sabe? Está aqui, olha, a prova, eu tenho o vídeo, eu vi, tenho testemunhas também que viram. Nesse caso, a exceção da verdade, não há o crime de calúnia, tá? Preste atenção agora, quando a exceção da verdade não é permitida, ou seja, a regra é a exceção, mas quando ela não é permitida. Número 1, quando o fato que estiver sendo investigado, né, está sendo processado, estiver sendo processado numa ação penal privada e o ofendido ainda não foi condenado por sentença irrecorrível, ou seja, a pessoa ela acusa o outro de fazer um certo crime e o cara fala, não, mas tu está me acusando de uma coisa, mas eu nem fui sentenciado, a pessoa nem foi sentenciada ainda, a sentença ainda não é irrecorrível, ou seja, cabe recurso. Não, mas eu sei que foi tu porque tu está respondendo o processo assim, assim, assado. Responder processo não é a resolução da situação, tem que haver uma sentença irrecorrível. Segunda situação, quando o ofendido tenha sido absolvido, tá, por sentença irrecorrível, mesmo em ação pública. Olha, primeiro é em ação privada. Você é pública privada. Você acusou a pessoa de ter cometido um crime, né, que é
processada por uma ação pública privada, essa pessoa está sendo processada lá, mas não tem sentença irrecorrível ainda. Segundo caso, você acusou a pessoa de ter cometido um crime, qualquer tipo de crime, ação pública, ação privada, ação condicionada à representação, e essa pessoa já foi absolvida por uma sentença irrecorrível. Nesse caso, não há retratação também. Você falou que foi ele, mas ele apresenta a sentença e diz que não, está aqui, eu estou com uma sentença irrecorrível e não fui eu. O próprio juiz disse que não fui eu. Então, nesse caso, não cabe exceção da verdade, a pessoa responde por crime de calúnia. E a última hipótese, a terceira, é quando o fato calunioso é praticado contra o presidente da República ou contra o chefe de governo estrangeiro. Nesse caso, não há exceção, não há exceção da verdade, portanto, é cometido sim um crime de calúnia, não interessa se for verdade ou não, se protege aí a imagem do PR, do presidente e também do chefe de governo estrangeiro. Cuidado, essa é o primeiro ponto específico e espinhoso dessa matéria, as situações de exceção da verdade e as situações em que a exceção da verdade não é permitida. Segundo crime, difamação, artigo 139. Difamar consiste em imputar fato ofensivo à reputação de alguém. A calúnia é um fato definido como crime, tá? Aqui é um fato ofensivo à reputação de alguém. Aqui você mancha a honra objetiva da pessoa, qual seja a imagem que a sociedade tem sobre aquela pessoa, o nome que ela tem sobre aquela pessoa, a postura que ela tem diante da sociedade, tá? E se fere essa reputação. Nesse caso, há uma detenção de 3, veja que a pena é menor, de 3 a 12 meses, mais multa, tá bom? Esse é o crime de difamação, fato ofensivo à reputação. Atenção! Esse crime atinge a honra objetiva, como eu falei, portanto, por não se tratar de sentimento pessoal, e sim de questões relacionadas à sua imagem, ao seu nome, ao seu posicionamento perante a sociedade, esse crime também pode ser cometido contra a pessoa jurídica. Empresa, portanto, pode ser sujeito passivo, sim, do crime de difamação. Você mancha a imagem, você mancha o nome, você mancha a reputação daquela empresa e ela passa a ser sujeito passivo disso e sofrer com as consequências desse crime. Portanto, outro elemento espinhoso, a difamação, ela pode ser cometida contra a pessoa jurídica. Admite-se também aqui nesse caso, olha só, a exceção da verdade, mas só aqui não é regra, tá? É uma matéria bem específica, relacionada ao funcionário público. É admitida a exceção de verdade ao funcionário do público se a ofensa for relacionada ao exercício de suas funções e se provar que realmente a ofensa foi correta, na verdade. Você ofendeu, por exemplo, o funcionário público X de ser relapso, né? De ser negligente com relação às suas funções. E, na verdade, tu provas que ele foi. Nesse caso, há uma exceção da verdade, mas preste atenção, tem que ser em relação ao exercício das suas funções. A crítica contundente, ofensiva, tem que ser em relação às suas funções e não com relação às suas questões pessoais, tá? Crime de injúria, né? Esse aqui é o crime de injúria, é o último, consiste em ofender a dignidade ou decoro de alguém. Aqui você fere a questão sentimental da pessoa, o que ela acha dela mesma. Aqui você está falando de honra subjetiva, tá? Veja, a injúria aqui a pena já é menor ainda, é de 1 a 6 anos e multa. Se a injúria, preste atenção, consiste em violência ou via de fato, ou seja, você vai fazer de alguma forma algum ato aviltante que ofenda muito mais a pessoa internamente do que a própria violência, tá? Porque tu pode pensar assim, mas se for violência na lesão corporal, será que a tua intenção aqui, a intenção da pessoa é ofender a dignidade e o decoro de alguém? Por exemplo, um tapa, às vezes, não causa lesão corporal. Às vezes ele é mais humilhante do que a própria lesão. Uma cusparada no rosto também. Então isso é uma injúria, tá? Que consiste em violência ou via de fato. Nesse caso, ocorre uma qualificadora, porque a pena passa de 3 para 12 meses, mais multa e além da pena de violência. Pode ser que
ou se utilize de uma violência, como lesão corporal que eu falei, então responde por injúria qualificada e mais a pena da violência. Aqui a pena é de 3 a 12 meses. Tá? E se houver na injúria, pode haver possibilidade de retorção imediata, ou seja, você me ofende e na mesma hora eu lhe ofendo. Qual é o efeito disso? Se o juiz verificar que houve essa retorção imediata e essa retorção for proporcional à agressão, a pessoa que fez a retorção imediata pode ficar isento de pena, é como se ela estivesse se defendendo da situação. Tá? Atenção, para finalizar, a injúria racial é muito importante. A injúria racial ela é diferente, distinta do crime de racismo. Aqui a injúria racial é dirigida em razão da cor, religião, etnia, ou se a pessoa é idosa ou deficiente, ela é dirigida contra uma pessoa. A intenção do agente aqui é ofender a dignidade e o decoro de uma pessoa, e ela se utiliza da cor dela, da religião dela, da etnia dela, da idade dela ou da sua condição de deficiente para atingi-la pessoalmente. A intenção aqui da pessoa não é contra uma raça, contra uma cor, contra uma religião, é contra a pessoa e ela se utiliza dessa condição, dessa situação pessoal para ofendê-la. Aqui em injúria racial, pena de 1 a 3 anos, portanto não é racismo, mas é uma ação pública condicionada. Por exemplo, você vê lá na lei do racismo que lá é incondicionada, aqui é condicionada a representação. Entretanto, olha o que o STF diz, ele entende que aqui é imprescritível também esse crime inafiançável, porque ele equipara esse crime ao crime de racismo, tá bom? Então a injúria qualificada é diferente do racismo, entretanto o STF entende que ela também é imprescritível e inafiançável. Cuidado com esse detalhe, tá? Para finalizar, nós vamos para a parte geral das disposições comuns que se aplicam aos 3 crimes. Vejamos aí, ó, aumento de pena. Quando há aumento de pena, 1/3 se o crime é cometido contra o presidente da República ou chefe de governo de Estado estrangeiro, tá? Contra funcionário público, na presença de várias pessoas ou contra idosos ou deficientes, exceto, nesse caso, contra idosos ou deficientes, se o crime for de injúria. Por quê? Porque se a injúria for praticada contra idoso ou deficiente, você vai para a injúria qualificada e lá já tem uma qualificadora, então não vai aumentar a pena de uma qualificadora, tá bom? Então, aumento de pena contra PR, chefe de governo de Estado estrangeiro, contra funcionário público, na presença de várias pessoas ou contra idosos ou deficientes, salvo na injúria, nesse caso já tem a qualificadora. E a pena é duplicada, é o dobro, se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa. Tá? Não ocorre injúria e difamação se ela é praticada em juízo pela parte ou procurador na defesa dessa causa, se a opinião é desfavorável de crítica literária, artística ou científica, uma opinião contrária à sua obra, ou se o conceito é desfavorável emitido por funcionário público em razão das suas funções. Por exemplo, está emitindo uma certidão e aí tem um conceito que você não gosta, mas ele está fazendo o exercício das suas funções, aí não há crime de injúria e difamação. A retratação, muito importante também, cabe retratação, pedido de desculpa, né, de forma cabal, tá, inequívoca nos crimes de calúnia e difamação. Por que a retratação não cabe na injúria? Porque a injúria é uma ofensa pessoal, você não está obrigado a aceitar a desculpa. Na calúnia e difamação, cabe sim essa retratação, ela tem que ser cabal, o agente nesse caso será isento de pena, mas ela tem que ser antes da sentença. Depois da sentença não adianta mais querer brincar, né? Antes da sentença, antes do juiz dar a decisão, aí você vai lá, se retrata, pede desculpa e a pessoa, aí nesse caso, fica isenta de pena. Cuidado que não cabe retratação na injúria. Veja, crimes pequenos, crimes tranquilos de se entender, entretanto com muitos detalhes específicos. É uma matéria que quando cai, ela confunde muitas pessoas. Tome muito cuidado na exceção da verdade, tome muito cuidado na retratação, tome muito cuidado com a injúria qualificada, dentre outras situações que nós falamos aqui. Por mais que sejam crimes pequenos, vale muito a pena você ter atenção nesses crimes, porque eles trazem, às vezes, pegadinha nas provas que acabam complicando o aluno, tá bom?
Vamos seguir, siga estudando, vamos em frente, tenha fé e aí conseguiremos os nossos objetivos, tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau.